continuidade do programa Anatomia do Poder, conversando hoje com o CEO da Beneficência Portuguesa, o maior complexo hospitalar privado da América Latina. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse é um livro, quando eu estou com 83 anos, quando eu completei 70, que meu filho homenageou, selecionando alguns artigos meus, quase sempre críticas às políticas incorretas do governo, titulado Na Imprensa. Muitíssimo obrigada. Lerei com muito gosto. Minha cara Denise, mas continuando a falar, nós estamos falando sobre os problemas do SUS não reatualizar como deveria, entende, as suas tabelas, e a necessidade de se prestar um serviço que o governo deveria fazer com os nossos tributos e não faz, porque de rigor, não atualizando a tabela e a título de ofertar, entende, uma renúncia que não é ofertada pelo governo, é um princípio constitucional. A renúncia, considerada renúncia, é um termo inadequado. Se há uma vedação absoluta ao poder tributário, definido pela Constituição, nas imunidades, significa que eu não renuncio ao que não tem. O governo não pode renunciar ao que não tem. O governo não pode dizer, eu estou renunciando a tributos, quando na prática o que está ocorrendo é que a Constituição proíbe o governo de tributar. E qual foi o princípio constitucional da imunidade? O governo diz o seguinte: vocês, contribuintes, pagam tributos. Nós, com os tributos que recebemos, deveríamos prestar saúde, educação. Como nós não fazemos o que deveríamos fazer com os tributos que os cidadãos pagam, representando 1/3 do PIB, nós oferecemos a renúncia, não a renúncia, a imunidade, para que os senhores façam aquilo que nós deveríamos fazer com os tributos e não fazemos. E, normalmente, esta imunidade representa menos do que os serviços que a sociedade faz. E a própria colocação do SUS, que é feita por lei ordinária, 60% dos hospitais. Isso é uma lei ordinária que foi considerada inconstitucional recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, e eles exigem que os hospitais continuem a fazendo 60%, quando o Supremo proibiu em ação direta de inconstitucionalidade, e por uma repercussão geral, o que representa, de rigor, uma vinculação dessas decisões a toda a ação do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Então, na prática, o que nós estamos tendo é uma violação permanente dos governos, uma violação permanente do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, exigindo o que já não pode mais exigir. Os 20% da educação, os 60% da saúde e, evidentemente, dificultando o número de hospitais em dificuldades financeiras, hospitais que não têm mais condições, o número de escolas que fecharam por causa de uma interpretação incorreta para o Domo Sul do governo em não respeitar decisões do Supremo e nunca terem respeitado o que mandava a Constituição. Mas a beneficência tem, apesar de tudo, por um princípio definido pelo nosso saudoso Antônio Hermílio, agora pelo Rubens, pelos presidentes anterior e atual da Beneficência, um trabalho no sentido de que nós sempre pretendemos utilizar, auxiliar, colaborar com a Prefeitura de São Paulo, com o município de São Paulo, atendendo o máximo que se pode. Mas, a essa altura, houve toda uma preparação da Beneficência Portuguesa para atender o PROAD. Inclusive, durante um ano, equipes. Eu queria que falasse um pouco sobre o que isso representou para a Beneficência, a preparação dos seus técnicos, etc., para atender o PROAD. Bom, eu queria só completar um pouco a fala do senhor com números. A Beneficência, em 2012, era uma instituição que tinha o seu faturamento ao redor de 620 milhões. Em 2017, fechamos com quase 1,5 bilhão de receita. Desse 1,5 bilhão, agora tangibilizando em números o que o senhor comentou, desse 1,5 bilhão, um pouco menos da metade nós atendemos os pacientes oriundos de convênio e particulares,
com tabelas absolutamente em concordância com o mercado, às vezes até menor. A outra metade vem dos pacientes, nós atendemos pacientes SUS, do qual durante um ano, desse 1,5 bilhão, pagaram 150 milhões. Então a curva é absolutamente... Se nós temos em torno de 120 milhões de imunidade fiscal, o SUS nos custa 320 milhões ao ano, a conta... É um prejuízo enorme. Enorme. E aí, em busca de alternativas de modelo, inclusive, mais do que nós tivemos muito ganho de eficiência e conseguimos equilibrar as contas, mais importante do que isso, era a beneficência conseguir ampliar o seu conhecimento e domínio em ensino, pesquisa e também gestão para todo o país. Portanto, passamos em 2016 nos preparando adequadamente para sermos reconhecidos como hospital de excelência. Em dezembro de 2016, tivemos uma portaria decretada pelo Ministério da Saúde, referenciando a beneficência como hospital de excelência, o que significa ingresso ao PROAD, que é o Programa de Apoio e Desenvolvimento ao Sistema Único de Saúde, que amplia a nossa atuação no território nacional. Durante 2017, trabalhamos arduamente em mais de 100 projetos, o que significa em torno de mais ou menos uns 500 milhões de reais de investimento no Sistema Único de Saúde no próximo triênio. Envolvemos em torno de 50 equipes médicas, construímos uma estrutura específica para atender esses projetos ao longo dos 3 anos no país inteiro. E ao final de 2017, prontos então para entrarmos em 2018, dentro do PROAD, do novo programa, recebemos um telefonema muito simples e bastante singelo do Ministério de Saúde, dizendo então que a beneficência não ingressaria no programa por questões que até agora, no momento, estamos tentando entender. Formalmente ou de forma documental, não conhecemos os motivos ainda. De toda forma, eu não tenho dúvida nenhuma que a beneficência ocupa com todo o mérito o rol dos hospitais de excelência nesse país. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Temos na área de pesquisa mais de 150 pesquisas clínicas rodando, temos uma escola de enfermagem, somos hospital de ensino, formamos mais de 450 residentes no ano, formamos médicos para o Brasil inteiro e trabalhamos, como nós comentamos no bloco anterior, em questões de alta complexidade na medicina do país. Portanto, esse título não é apenas um título. É de fato o reconhecimento que a beneficência tem e merece ter por todo esse trabalho ao longo desse 1,5 séculos e que continuará, eu não tenho a menor dúvida, por mais outro tanto 1,5 séculos. De toda forma, hoje nós passamos por um momento difícil em termos de saúde pública. Ao longo dos últimos 10 anos, milhares de leitos públicos foram fechados. Milhares, centenas de hospitais. E leitos privados em hospitais filantrópicos que não conseguem manter sua saúde financeira para poder prestar essa atenção. Então, de toda forma, de um lado temos um sistema de saúde bastante comprometido, do lado privado também é difícil hoje, nós temos 25% da população apenas tem convênio médico, os outros 75% não tem, dependem do Sistema Único de Saúde. Então, acho que o exercício da cidadania das empresas privadas, como a nossa, é muito relevante, sim, temos que fazer essa combinação público-privado e melhor atender, mas a saúde precisa de fato passar por uma revolução. E aí todos os agentes envolvidos são responsáveis por isso, eu me sinto responsável por isso, e eu espero realmente que a gente passe por um período, nos próximos anos, um pouco mais de conversas mais abertas, de discussões entre todos os agentes da saúde, de forma que encontremos um modelo que seja sustentável. A beneficência, olhando daqui para frente, não há questão, não há discussão em relação ao seu DNA de filantropia e nós vamos procurar um modelo que nós consigamos continuar atendendo aquelas pessoas carentes de forma que isso também, ao mesmo tempo, seja sustentável. Eu não tenho dúvida se, por alguma razão, por alguma razão ainda desconhecida, não for o PROAD, será um outro modelo. E isso nós vamos trabalhar conjuntamente para encontrar esse caminho. Senhores telespectadores, é importante que se tenha conhecimento desse aspecto. De rigor, a exigência de cumprir o SUS
se faz exclusivamente por um espírito cívico. A beneficência não teria nenhuma obrigação, nenhuma, perante o Ministério da Saúde, de cumprir o SUS. Perfeito. Porque bastaria cumprir o que manda o artigo 14 do CTN, já que o Supremo declarou inconstitucional essa exigência de 60% para a saúde e 20% para a educação. A beneficência faz, como diz a doutora Denise, por uma questão do DNA da beneficência. Mas, na verdade, a maneira como o Ministério da Saúde, sem nenhuma justificação, aliás, a única justificação que o ministro da Saúde disse para mim é de que eles, por ser a beneficência, o hospital que melhor atende o SUS, com esse prejuízo monumental, eles não poderiam prescindir dessa atuação. Então não houve nenhum argumento jurídico, nenhum argumento científico, nenhum argumento técnico, mas dizendo, como nós não fazemos o que devemos fazer na saúde, como nós não atendemos, vocês têm que atender para nós, e apesar de ser um hospital de excelência, nós não vamos lhe dar o PROAD para atender os 60%. Agora, a beneficência não é obrigada a atender. Pela decisão do Supremo, nenhuma obrigação. Entretanto, pelo DNA da beneficência, vai se encontrar uma forma de poder equilibrar tanto o atendimento particular como o atendimento da necessidade do SUS, já que a população brasileira, 75% da população, não tem o atendimento através de planos de saúde. Minha querida Denise, estamos chegando ao fim do programa. Como se percebe, é sempre um inimigo o tempo nesses programas, mas eu quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigada, doutor. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.